Um último ponto do senador, para não ocupá-lo muito, essa questão do racismo, que nós tocamos, o senador tocou de passagem, é uma das coisas mais terríveis, que mais me irrita, em geral, em todas as atividades econômicas, no dia a dia no Brasil, no mundo. Eu me lembro do livro do Mário Filho, Negro no Futebol Brasileiro, o irmão Nelson Rodrigues. Curiosamente, que sempre os nossos grandes heróis de futebol, quase todos são negros, né? Ou mulatos, ou negros, né? Desde o Arthur Federrache, passando pelo grande Leônidas da Silva, passando pelo Zezinho, Pelé, Garrincha, etc., e vamos indo, né? Então, e mesmo em épocas em que queria purificar a raça no Brasil, nos anos 30, tinha umas manias de eugenia, os nossos dois maiores ídolos eram o Domingos da Guia e o Leônidas da Silva, dois negros, né? Veja como é que são, como é que o futebol se sobrepõe a essas visões preconceituosas, até com características nazistas, eugênicas de controle da raça. Mas o racismo aparece, xingamentos na Libertadores da América, né? E as punições, uma multa ali, parece que o racismo virou financeiro, é bom porque é multado o time pela federação, pela confederação. Como enfrentar essa questão do racismo legalmente, além do que que é disposto na Constituição, afinal está lá, sobre a questão do racismo? O que a comissão poderá avançar em relação a isso? Bom, primeiro você fez aí uma colocação que é preciso dizer a verdade. Multa, eu excluiria. Não existe multa, existe punição. Sim. É uma penalização. Seja ela um tempo afastado do campeonato ou até o rebaixamento, se for da Série A, cai para B, se for da Série B, cai para C, se for da C, é afastado do futebol por um tempo, porque não existe a Série D, perfeito? Então, essa é a punição. Não podemos esquecer de juiz de futebol, só voltando um pouco, nós não falamos aqui de árbitros, que devem ser punidos também, porque há muitos que permitem e que são comprados facilmente. Aqui um dia um senador falou para mim na tribuna: Cajuru, mas você acredita que um jogador de futebol ele é comprado tendo um bom salário? Eu falei: amigo, vamos voltar aqui a Milor Fernandes, que você tanto admira e que escrevia tão bem quanto você. Milor dizia o seguinte: o dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo. Não vai comprar jogador de futebol? É uma piada. Então, claro que o jogador de futebol se vende. Não todos, graças a Deus. Temos várias exceções. Mas que tem jogador de futebol que se vende, tem. É igual você falar que político não se vende. Ora, político não se vende, Cajuru, né? Então, fica difícil entrar nessa discussão. Agora, no tema racismo, que eu sei do nojo que você tem, do pavor que você tem pela discussão, não só por ver, né? Por ver a revolta é maior ainda, mas só pela discussão, porque tem gente que comenta de uma forma leve. Não, Cajuru, vamos pensar na educação primeiro. Amigo, que educação? Nosso país não tem educação, amigo. Educação é prioridade, o resto é perfumaria. E quem é que discutiu educação na política brasileira? Um professor Darcy Ribeiro, que nem está no meio de nós, um professor Cristóvão Buarque, que nem reeleito foi, um homem da educação, não podia jamais perder a eleição. E no Brasil perde, você tendo a educação como prioridade. Então aqui quando tem um tema de educação, é uma preguiça. A maioria sai do plenário, vai para o cafezinho, volta para o gabinete, quando todos deveriam ficar aqui. O tema hoje é educação, então ninguém pode sair do plenário. Vamos discutir aqui exaustivamente a educação sem hora para acabar. Mas não tem. Você vê a questão do Fundeb. Eu fui o criador da primeira PEC em 2019, nesse governo, não no governo Lula, no governo Bolsonaro, desse governo que eu falo, nessa legislatura, pedindo a permanência do Fundeb, porque o Bolsonaro ia acabar com o Fundeb. Porque o Bolsonaro, a paixão dele seria acabar com a educação. Ele, não sozinho, ele e tantos outros políticos odeiam a educação no Brasil. Tanto que Bolsonaro falava que não precisava ter em universidade filosofia e nem sociologia.
Ele e o ministro da Educação dele na época tinha a mesma opinião dele. Então, não adianta você falar que a educação vai mudar o racismo. Não vai. O racismo é um sentimento brutal de um ser humano que não tem educação, que não tem berço, que nunca leu um gibi, que é ignorante mesmo na verdadeira acepção da palavra. Portanto, você não tem como tratá-lo como um bonzinho, como uma figura que vai ser recuperada. Ah, mas o Cajuru é radical demais, ele acha que não tem como recuperar alguém que praticou racismo. Para mim, não tem. Quem praticou racismo vai praticar de novo. Só não vai praticar de novo se ele sofrer uma punição de alguém como lá fora sofre, ou seja, prisão perpétua. Eu não vou chegar à pena de morte, porque aí seria um abuso, mas sofre uma pena de verdade. E se não houver uma pena de verdade, não vai mudar a cabeça de quem praticou o racismo daquela forma em que depois da prática ele simplesmente cai. Marco Antônio Villa, histórico, jornalista e historiador, ele cai na gargalhada. Eu já vi sujeito em estádio de futebol, em restaurante, praticar o racismo, em restaurante chamar um garçom de crioulo e o garçom chateado virar as costas e ele começar a rir em uma mesa de restaurante. Vi em estádio de futebol, cansei de ver. Vi em show musical, em show. Vi, no Brasil, vi pela televisão, um show do Seu Jorge, em que ele foi chamado de macaco. Isso tem, porque também na música, assim como no futebol, já que você fez essa bela citação, na música, os maiores talentos são negros. É verdade. É Ray Charles, é Stevie Wonder, é B.B. King, é Nina Simone, é Chaka Khan, é Gladys Knight. Aí vai. Você vai lembrando de Michael Jackson, é Milton Nascimento. Você vai lembrando de quantos. Então, é bobagem insistir nessa questão de ser bonzinho. Vamos ver se ele não pratica mais o racismo, mas não tendo uma punição rigorosa a ele, Cajuru. Todo ser humano tem conserto. Quem pratica racismo não tem conserto, na minha opinião. Eu queria encerrar pegando esse gancho e falar de veio agora de um deputado do estado de Goiás, salvo engano é Gustavo Gayer ou algo parecido, o nome dele, que num podcast, e as pessoas concordaram que estava no podcast, disse que na África tinha muita ditadura porque os negros tinham problemas cognitivos, tinham uma inteligência inferior aos macacos, e isso explicava por que era uma ditadura, tinha tantas ditaduras na África. As pessoas concordaram, alguns riram, e claro que todos nós antirracistas eu fiquei assustadíssimo vendo aquilo, falei, mas não é possível, não é possível. Depois sai sempre uma declaração de que não, tá fora de contexto, ou não foi bem isso que eu quis dizer, ou me desculpe aqueles que se sentiram atingidos. O racismo também está dentro do Congresso Nacional, né, senador? Está, infelizmente. Eu não conheço o deputado que você citou, portanto não vou dar a ele a importância que ele não tem. Francamente, não sei. Tomei conhecimento do fato. Só faço uma pergunta a você e ao seu gigantesco público, você do outro lado. Você acha que um sujeito desse merece ser deputado federal ou ele merece ser cassado por ter feito uma declaração tão infeliz como essa? Ele teria que ser cassado pelos pares, né, senador? E num processo muito rápido, porque a comissão de ética se reuniu da Câmara dos Deputados, os fatos foram evidentes, ele falou de forma muito clara, não é uma questão dúbia, não é um texto que dá dupla interpretação, não é uma fala direta, supostamente científica, que conta com a concordância de algumas pessoas que estavam lá naquele podcast, e fica elas por elas, né? Porque eles jogam com o tempo, com esquecimento, né? Eu espero que a justiça, se não for na esfera do Conselho de Ética, a justiça haja, já tem denúncias, creio que na justiça, aí vamos dizer que a justiça está invadindo a esfera do legislativo, não, né?
porque o racismo é um crime, está no Código Penal, está na Constituição, e nós temos de fazer aquela duplo movimento, senador, que eu sempre digo, ou seja, a punição e a educação, né? A punição severa, dura, né? E é construir uma cultura antirracista. Quer dizer, mas só tem cultura antirracista quando tem punição, né? Sem punição fica aquela velha questão de falar, ele diz na sala de aula o aluno que o professor quer ouvir, sai na rua e tem uma atitude racista, né? Porque isso eu já vi antigamente, né? Ele concordava com a questão do antirracismo dentro da sala de aula, um adolescente, aí saía na rua, já falava, ô negro, o que é que você está fazendo aqui? Quer dizer, havia uma dissociação, né? Portanto, uma coisa e outra. Então, essa questão da punição da justiça, porque, caso contrário, é inaceitável, na terceira década do século XXI, um país como o nosso, em que a maior parte da população são negros e mestiços, e nós temos que ter orgulho disso, eu tenho orgulho disso, e de continuar assistindo cenas como essas, né, senador? E eu agradeço, claro, aproveito para agradecer ao senador e deixar as últimas palavras para o senador Jorge Cajuru. Bom, quem agradece é sempre o seu amigo aqui do outro lado, o seu admirador profundo aqui do outro lado, Marco Antônio Villa. Deus e saúde à sua multidão, acompanhando o canal pelo YouTube. E só lembrando rapidamente do negro mais brilhante do mundo no futebol, que transformou o Brasil antes e depois dele, chamado Edson Arantes do Nascimento, que foi achincalhado quando soltou a seguinte frase, talvez a única boa dele, mas certeira: o brasileiro não sabe votar. Como é que alguém vota em um deputado que faz uma declaração dessa? Muito bem lembrado e um belo encerramento, é verdade, isso foi lá no final de 69, foi lá na época do milésimo, Santos e Vasco, 2-1 para o Vasco, e lembrar do Andrade, é verdade. Olha, é sempre um grande prazer conversar com o amigo senador, que representa tão bem, é um orgulho para o estado de Goiás ter um senador sempre presente, discutindo as grandes questões nacionais, sabendo que não é fácil colocar o dedo nas feridas, é melhor ficar no fundo do plenário, em silêncio, do que estar lá na tribuna falando, num país ainda que nós temos o arbítrio ainda muito presente, infelizmente, mas estamos construindo paulatinamente a democracia, enraizando essa árvore da liberdade, e que está começando a florir, já em outros tempos, agora tempos mais tranquilos, mas que temos de enfrentar os grandes problemas nacionais. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao senador Jorge Cajuru pela entrevista. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Eu que agradeço sempre. Um abraço, Deus saúde para você, para sua família, para sua esposa, e alegria sempre, e é tão bom ver gente como você no ar sempre, do mesmo modo, da mesma independência, e aqui cumprimento a CNN por ter tido a coragem de dar a você o direito diário de se expressar e de colocar aquilo que você pensa sem nenhuma censura. A CNN merece ser premiada. Obrigado. Até a próxima.